Saudações do crente docente, espero que esteja tudo bem com você. Está no ar o CDcast, o podcast da lição bíblica. Eu sou o professor Fabiano Souza, é um prazer estar aqui novamente com você. Estamos estudando a revista Heróis do Novo Testamento, um legado de amor, fé e obediência da editora Central Gospel, comentada pelo pastor Gesiel Nunes Gomes. Antes de a gente começar a lição propriamente dita, eu gostaria de pedir a você que tem sido abençoado com o conteúdo que colocamos aqui no canal, que você possa compartilhar com os grupos do seu WhatsApp, da sua família, da sua igreja, com seus amigos de uma forma geral. E se você está me ouvindo pela primeira vez, que você possa se inscrever no nosso canal, dar like nesse CDcast, ativar o sininho para que você possa estar por dentro de todas as publicações que fazemos semanalmente aqui no canal. Gostaria de também agradecer aos idealizadores desse projeto por mais uma vez me permitir ter a oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês. Bom, vamos estudar hoje a lição de número 5. André, o primeiro seguidor de Jesus. O texto áureo, o texto de ouro dessa lição, encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 18, e diz: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. O nosso texto bíblico básico encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 35 ao 46. Como é de costume, os objetivos da nossa lição são 3. Conhecer os principais episódios da vida de André ao longo do ministério terreno de Jesus, entender que tão importante quanto conhecer Jesus é fazê-lo conhecido, é compreender a partir da vida de André que o evangelismo pessoal é possivelmente a técnica mais eficiente para apresentar Jesus ao mundo. Agora, respeitosamente, eu gostaria de utilizar esse momento para dar uma sugestão pedagógica para você, professor. Você que tem aí passado essa semana se preparando para fazer essa ministração no domingo na sua igreja, que você possa elaborar um plano de aula. O plano de aula ele é importante porque ele vai te dar um norte, uma direção para que você possa alcançar os objetivos propostos da sua lição. E se por um acaso você tiver algum recurso didático na sua sala de aula, você pode fazer uso desse recurso, ou uma lousa, ou um projetor, que você possa estar elaborando meios visuais para que possa, através da memória visual do seu aluno, ele possa fixar melhor os conteúdos que você irá ministrar. E também, antes da gente iniciar a lição, gostaria também de deixar logo as referências bibliográficas que foram usadas para a elaboração dessa aula. A primeira delas é a História Eclesiásticas, os primeiros 4 séculos da Igreja Cristã, do historiador Eusébio de Cesareia. A outra, Contra as Heresias, de Irineu de Lyon, Livro dos Mártires, do século XVI, de John Knox, 12 Homens Comuns, de John MacArthur, e o Comentário Bíblico de Red Mesh, Allen e House, da editora Central Gospel. E a Bíblia que você tiver aí de estudo também, ela é muito importante nesse momento. Bom, o comentarista da nossa lição, ele inicia o primeiro tópico com o título André, o homem. Aí ele vai falar um pouco do ofício de André, vai falar um pouco daquilo que ele procurava, vai falar um pouco também do encontro que ele teve com o Messias e da forma com que ele persistiu ao longo dos anos. Ele já inicia apresentando para a gente uma dificuldade, que em virtude da falta de referências bíblicas, não se pode determinar aspectos importantes do comportamento, do caráter e da personalidade do personagem de hoje, que é o apóstolo André. O que se tem é que o nome André ele vem do grego e significa corajoso, viril, e que esse nome ele aparece 12 vezes nas Sagradas Escrituras, sendo 11 delas nos Evangelhos, e somente uma vez aparece o nome André no livro de Atos dos Apóstolos. E a maioria das vezes que nós vamos ver o nome André, ele vai estar, de certa forma, associado ao nome do seu irmão
Pedro. Apesar de André ser intitulado como o primeiro seguidor de Jesus, nós vamos observar ele, de fato, em alguns momentos importantes do ministério terreno de Jesus, porém, em outros momentos mais importantes ainda, a gente vai perceber a ausência desse discípulo, que um exemplo que a gente pode citar aqui são os eventos do Monte Hermon, lá no Monte da Transfiguração, que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, do versículo 1 ao 8, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, do versículo de 2 ao 8, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, do versículo 28 ao 36. A gente vai ver lá, mais uma vez, que Tiago, Pedro e João estavam lá presentes e André não tem o seu nome citado nessa ocasião. A outra ocasião é no Getsêmani, está lá registrado no Evangelho de Mateus, do capítulo 26, do versículos 36 a 38, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 32 ao 34, e o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, do versículo 40. A gente vai ver mais uma vez Tiago, Pedro e João sendo destacado para orar mais próximo do Mestre, e a gente vai sentir mais uma vez a ausência do nome de André. Então, de fato, o que temos é que ele foi o primeiro seguidor de Jesus, mas numa linha de proximidade com o Mestre, ele aparece aí como sendo o quarto discípulo. O que se entende disso tudo é que possivelmente André ele exercia o seu ministério de forma coadjuvante. A gente vai perceber que ele se apresenta como alguém promotor de encontros. Ele vai promover, na maioria das vezes que o seu nome é citado nas Sagradas Escrituras, ele vai promover encontro de pessoas comuns com o Mestre. Ele parece reconhecer o valor dos serviços discretos. Você vai ver ele fazendo essas apresentações, mas não se preocupando com os louros, não se preocupando com o reconhecimento, não se preocupando em se colocar em uma posição de evidência. Ele vai fazer esse trabalho fenomenal de evangelismo, esse trabalho fenomenal de promoção de encontros com o Mestre, porém você não vai ver ele em posição de destaque, porém você vai sentir a falta dele em alguns momentos muito importantes, como já foi citado, do ministério de Jesus. Outra coisa que nós temos acerca de André é que ele nasceu em Betsaida e tudo indica ele exercia a função de pescador naquele lugar. Algumas fontes extrabíblicas apontam que ele tinha uma companhia de pesca, ele tinha como parceiro seu irmão Pedro, Tiago e João, eram parceiros de pesca dele. Era a atividade econômica mais importante daquele tempo. Betsaida ele era um lugar muito próspero, um lugar onde havia muitos pescadores, os peixes que dali saíam, eles abasteciam todas as cidades circunvizinhas, chegando até a capital. André, ele não apresentava nenhuma habilidade extraordinária que pudesse o destacar, que pudéssemos usar como um responsável por ele ter sido chamado pelo Mestre. De fato é que cabe a gente aqui fazer uma observação que Jesus ele escolheu esses 4 irmãos ali enquanto eles pescavam, e ele no seu ministério terreno, seus apóstolos, seus discípulos, aqueles que ele escolheu estar mais próximo dele, nenhum era artista, nenhum era um intelectual, alguma personalidade influente da época, da economia, nenhuma pessoa influente da sociedade judaica daquela época. Ele chamou homens comuns, como eu e como você. Então, uma lição que a gente já pode tirar desse momento é que o chamado de Deus não tem nada a ver com os parâmetros humanos. Então, não despreze aquilo que você é, o dom que Deus te deu, aquilo que você faz. Não diminua, porque nós temos certeza que Deus tem um propósito e tem um chamado para você. No subtópico 1.2, a procura, nós vamos certificar de fato de que André procurava o Mestre quando no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 41, ele encontra com seu irmão e diz: encontramos o Mestre. Então isso significa de que de fato ele procurava. Nós podemos nesse momento
observar qual era o comportamento dele, o que ele fazia enquanto ele aguardava o mestre. O primeiro aspecto importante que a gente pode observar nesse texto é que enquanto ele aguardava o mestre, ele estava no deserto com João Batista e outros discípulos. Isto é, ele estava junto, reunido com pessoas que tinham o mesmo propósito que ele, que procuravam o mestre, pessoas que professavam a mesma fé que ele, e também ele estava junto com João Batista como um de seus discípulos. Ele já era discípulo aguardando a vinda do mestre. E quando o mestre o apresenta como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, André, como discípulo, ele imediatamente creu na palavra de João Batista e ele passou a seguir o mestre. Uma reflexão que pode ser feita diante da sua turma é: de que forma estamos aguardando a segunda vinda do mestre? E como em um dos sermões pregado no monte, Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 8, aquele que procura, acha. E com André não foi diferente. André também encontrou aquilo que ele procurava. E como se deu esse encontro? E aí agora nós vamos entrar no nosso texto básico que nós lemos no início da lição. No Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 35 ao 42, vai apresentar aspectos desse encontro. A gente pode perceber que André, ele era discípulo de João Batista, ele seguia João Batista. João Batista apresenta o Messias a André: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no versículo 36, e André imediatamente, a partir do versículo 41, passa a seguir o mestre. E logo em seguida, no versículo 41, ele vai fazer essa apresentação de Jesus ao seu irmão, Simão Pedro, e cerca de 12 meses, um pouco mais ou um pouco menos, está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, do versículo 16 ao 18, Jesus vai agora sim, de forma integral, chamá-lo para o ministério. André também pode ser considerado como símbolo da perseverança. Da última vez que o seu nome é citado nas Sagradas Escrituras, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 13 e 14, o texto vai dar conta de que ele estava reunido com os outros discípulos, perseverando em oração na noite que antecedeu ao dia de Pentecostes. Alguns historiadores dão conta de que após esses acontecimentos, ele tenha permanecido ministrando em Jerusalém durante um tempo. Ele também foi um dos líderes da igreja primitiva, que dali ele partiu para o sul da Rússia e foi também para a Grécia ministrar. A igreja romana o considera como padroeiro da Escócia. Existe um acontecimento de fontes extrabíblicas que é muito aceita, de que ele havia evangelizado a esposa de um governador provincial romano, e aí essa esposa ela foi pressionada por esse governador a negar a Jesus, e nessa impossibilidade ele acabou sendo crucificado, e com requintes de crueldade, porque esse governador colocou ele numa cruz no formato de X e ele foi amarrado e não pregado nessa cruz, o que aumentou o sofrimento desse apóstolo. Alguns historiadores entendem que o sofrimento dele foi prolongado por mais 2 dias. Isso teria acontecido em Acaia, que é no sul da Grécia, próximo de Atenas. Como evangelizador, o apóstolo André ele vai se destacar no evangelismo pessoal. Você não vai ver ele pregando para multidões ou realizando feitos de destaque no sentido de apresentação pública, no sentido de visibilidade. Já seu irmão, Pedro, ele tinha uma vocação ministerial diferenciada. Ele pregou e mais de 3.000 pessoas se renderam a Cristo. Deus usou ele para curar Enéas, que era um paralítico que vivia em Lida. Isso está registrado lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 32
em diante, quando ele diz àquele homem: Jesus Cristo te cura, e aí aquele homem se levantou. Ele também foi usado por Deus para ressuscitar Dorcas, uma discípula que vivia em Jope. É atribuído a ele o fato de ter apresentado aos gentios o Evangelho, isso lá em Atos, no capítulo 11, no verso 1, que diz: chegou ao conhecimento de todos que os gentios receberam a palavra de Deus, e ele é atribuído a Pedro essa responsabilidade. Pedro também teve a feliz oportunidade de ter escrito duas epístolas, duas cartas, a primeira e a segunda carta de Pedro, que é um grande legado de Deus para a humanidade. E onde entra André nessa história toda? André foi o homem que promoveu o encontro de Pedro com Jesus. André sabia valorizar as pessoas como indivíduo. Ele compreendia o valor de se cultivar uma amizade com uma pessoa e levá-la a Cristo. Além de André promover o encontro do seu irmão Pedro a Cristo, dele evangelizar a sua família, que fica como exemplo para nós também, de podermos estar evangelizando nossa família através do nosso testemunho, do nosso comportamento. André também é o responsável por promover o encontro entre um jovem que possuía 5 pães e 2 peixinhos ao encontro do Messias. Esse evento ele está registrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, do versículo 10 ao 17, Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 14 ao 21, e Evangelho de Marcos, no capítulo 6, do versículo 38. No Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 4, vai contar esse evento de uma maneira mais detalhada. Ele vai dizer que o mestre queria despedir do povo, porém não queria fazer com que eles fossem pelo deserto de barriga vazia. Ele queria alimentar aquela multidão. E é o que acontece? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E interessante que a gente pode observar que ele poderia ter agido de uma maneira diferente. Ele poderia ter somente informado que existia naquela multidão esses pães e esses peixes, ou ele poderia simplesmente ter pego esse recurso e levado ao mestre. Mas como André ele é um especialista em promover encontro de pessoas comuns ao mestre, ele faria algo que mudaria a vida desse menino, desse jovem, quando ele promove o encontro do jovem com o Messias. Então o jovem teve a oportunidade de ver Deus pegar algo insignificante para o número daquela multidão e usar para a glória dele. Naquele dia, eu tenho certeza que se tornou um dia inesquecível para aquele jovem, porque ele viu a ação de Deus por meio do nosso Senhor na multiplicação e na alimentação daquela multidão. E nós podemos tirar algumas lições desse acontecimento. Primeiro, o que parece insignificante para nós não é nas mãos de Jesus. Segundo, Jesus pode pegar o pouco e realizar o muito. E outro, Deus é especialista em pegar coisas insignificantes para nós e, por meio da nossa fidelidade, multiplicar de modo a realizar coisas monumentais. Outro evento muito importante que André tem o seu nome associado foi por ocasião da apresentação de alguns gregos ao Messias. Por que esse acontecimento é muito importante? Está lá registrado no Evangelho de João, no capítulo 12, do verso 20 ao 23. Quando, após a sua entrada triunfal em Jerusalém, alguns gregos manifestaram o interesse de se encontrar com o Mestre. Primeiro eu preciso definir com você o que é um judeu prosélito. Judeus prosélitos era, na verdade, um não-judeu, um estrangeiro que se tem em algum momento da sua vida convertido ao judaísmo. E provavelmente foi o que aconteceu com esses gregos. Eles procuram Filipe
mas Filipe, por sua vez, chama aquele que é especialista em promover encontros. Mais uma vez aqui, eu repito, ele chama André. E por que que esse evento, ele é um evento importante? Ele é um evento importante porque a gente precisa lembrar da relação que se tinha entre judeu, pelo qual se vinha a salvação de Jerusalém, e os gentios, ou seja, os não judeus. Nós temos algumas observações aqui para você entender o quanto que esse evento é importante. O primeiro dele, os gentios, eles não cumpriam o mesmo estatuto do que os judeus. Isso significaria, por exemplo, que o judeu ele não poderia comer na casa do gentio. Porque o gentio ele não guardava as mesmas leis de pureza que os judeus. Então eles eram considerados cerimonialmente impuros. Por isso, naquele tempo, eles eram proibidos até de entrarem nas sinagogas. Outro fator importante a ser considerado é que o judeu ou a judia era proibido de casar com o gentio. Então existia outras inúmeras barreiras culturais. Eram anos de separação religiosa, racial, de natureza cultural. Então havia uma barreira que parecia à época intransponível, que dividia não-judeus, gentios, de judeus. André, nesse momento, ele entende que mesmo que muitos dos judeus não tenham reconhecido e recebido a salvação por meio de Jesus, agora a salvação ela já havia se estendido e chegado aos não-judeus, aos gentios. E aí se cumpre naquele momento o que está registrado lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no verso 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, sem distinção de cor, raça, etnia, sem distinção de nacionalidade. A salvação naquele momento chegava para todos. Por isso que esse momento é considerado um momento histórico e muito importante para os cristãos de todo o mundo. Bom, o tópico 3 da lição, André, a inspiração, ele vai apresentar aí alguns pioneiros em diversas áreas do cristianismo. Primeiro, Enoque, que foi o primeiro na comunhão com Deus, ele andava com Deus. Lá em Gênesis, capítulo 5, no verso 24, e também registrado em Hebreus, no capítulo 11, no verso 5. Noé também foi o pioneiro na obediência, Gênesis 6, 14 ao 22. Abraão, o pioneiro na fé, Gênesis 12, 1 ao 4. Jó também, o pioneiro na perseverança, Jó 1, 21, 2, 9 ao 10, 19, 25 e 42, 5. Lídia também, que foi da primeira igreja do Senhor na Europa, lá em Atos, capítulo 16, no verso 14 ao 40. Paulo e André, que foram também pioneiros nas missões, em Atos 13, no versículo 1 ao versículo 3, entre outros missionários. E André, que foi conhecido também como o primeiro a seguir o mestre, o abridor de veredas, o primeiro a receber a novidade da fé anunciada por Cristo. Talvez eu esteja falando com alguém aqui que já é pioneiro. Pode ter sido o primeiro membro da sua família a aceitar, a reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador e que agora tem a responsabilidade de evangelizar a sua família. Talvez, se esse não for o seu caso, você ainda dá tempo de você ser o pioneiro em alguma área. Você pode ser o primeiro a fazer um culto no seu trabalho, pode ser o primeiro a falar de Jesus ao seu chefe, você pode ser o primeiro a realizar também um trabalho evangelístico na sua faculdade, na sua escola. Que a vida de André possa te inspirar a fazer algo pela primeira vez em alguma área da sua vida em prol do reino de Deus. Assim como André, que tinha o seu ministério voltado principalmente ao evangelismo pessoal, em 1934, um agricultor norte-americano, Albert McMakin, ele ganhou Billy Graham para Jesus. E Billy Graham, você conhece a história dele? Ele foi conselheiro espiritual de mais ou menos 9 presidentes dos Estados Unidos. E ele também, através do seu ministério, alcançou mais de 250 milhões de vidas que testemunharam conhecer Jesus através do seu ministério. E a lição encerra com uma homenagem
aos suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg, que na história das Assembleias de Deus no Brasil, eles são os pioneiros do maior movimento pentecostal do mundo. Eles desembarcaram aqui no Brasil, em Belém do Pará, na qual eles realizaram esse feito que entrou para a história das Assembleias de Deus. Que sigamos a recomendação do escritor aos Hebreus, do capítulo 13, no verso 7. Lembremo-nos daquele que nos pregaram a palavra de Deus, imitando a fé que eles tiveram. E como conclusão, podemos perceber que mais extraordinário ainda do que Jesus ter realizado diversos milagres foi ele ter formado discípulos. Isso foi algo fenomenal. Porque se não fossem esses homens e essas mulheres de Deus que deram suas vidas para anunciar e testemunhar a vida de Cristo, nós não estaríamos aqui hoje. Então, que o apóstolo André e outros Andrés, outros inspirados por André do nosso tempo, possa também te inspirar, que você possa ter no teu coração a memória desses homens, dessas mulheres de Deus que pregaram o Evangelho, que construíram essa estrada, esse caminho que nós também estamos percorrendo, e que você também entre para a história da sua família, da onde você mora, como alguém evangelizador, como alguém cumpridor do chamado de Cristo em sua vida. E Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua família. Até a próxima.